Shalom, queridos. Hoje é o Salmos 80. Como é que estão vocês? Estão alegres com o primeiro sábado de cada mês, culto de imersão, onde vocês apresentam as 4 lições do mês, em forma de ministrações de 15 minutos, jograis, peças teatrais, a palavra apresentada de maneira festiva, das 14 até às 19 horas, está sendo uma bênção. E você não pode faltar nesse mês também, sempre presente, vocês discipuladores, vocês discípulos, honrando ao Senhor, passando uma tarde maravilhosa de valorização da sua palavra. Nós somos imergidos na palavra. Então vamos nos imergir mais com o comentário do Salmos 80. Salmos 80 trata de pedido de restaurações. Assim, novamente Asaf clamou a Deus para libertar e restaurar Israel. Além disso, a nação estava oprimida e precisava de salvação de Jeová. Mas este salmo de lamento da comunidade é incomum, porque é incomum por causa da figura que o salmista usou para descrever Israel. Ele retratou a nação como uma videira. Salmos 80, de 8 a 16, nós vemos isso. Ele retratando a nação israelita como uma videira. A queda de Samaria em 722 a.C. pode estar em vista nesse período. Salmo 77, versículo 81, também lamentam a destruição de Samaria, a antiga capital do reino do norte de Israel. Então o salmista apelou para Jeová como o pastor de seu povo Israel. Salmo 23, versículo 1, ele é o nosso pastor, é o pastor de Israel e o pastor da sua igreja de um modo geral. Pastor era um título comum do rei no antigo Oriente Próximo. Ele também se referiu a ele como sentado, entronizado acima dos querubins do templo. Efraim era a tribo líder no norte, e Benjamim era líder do sul. Manassés era líder da Transjordânia, no leste. No entanto, este clamor por restauração é um refrão que o escritor também usou em Salmos. Salmos 80, verso 7, Salmos 80, verso 19. A figura do rosto brilhando em outro sugere inclinação favorável para aquele. O título, Senhor dos Exércitos, sugere a capacidade de Deus de libertar seu povo sempre que ele escolher fazê-lo. O silêncio do Senhor em resposta ao clamor do povo por libertação implica que ele estava zangado com eles. Como pastor, Deus alimentou seu povo, mas ele lhes deu lágrimas para comer e beber, em vez de comida nutritiva. Sua condição levou as nações vizinhas a zombar deles. Esta perícope também termina com o refrão. Salmos 80, versículo 3, Salmos 80, versículo 19. Contudo, o salmista agora mudou sua figura e retratou Israel como uma videira que Deus havia transplantado do Egito para Canaã. Ele limpou a terra de Canaã e expulsou os nativos. Israel se enraizou na terra prometida e, como uma videira, se espalhou em todas as direções, tornou-se forte e luxuriante sob a bênção de Deus. No entanto, Deus havia derrubado o muro que o protegia e seus vizinhos agora o consumiam. Como fala Isaías 5:5. Esta seção termina com um refrão semelhante, mas ligeiramente diferente do Salmos 80, verso 3. Salmos 80, verso 7. Salmos 80, verso 19. Portanto, a figura de uma videira para representar Israel é muito antiga. Provavelmente se originou na bênção de Jacó e José,
Gênesis 49, versículo 22. Mas os profetas a usavam como frequência. Isaías 1, Isaías 5, versículo de 1 a 7, Isaías 27, de 2 a 6, Jeremias 2, versículo 21, Jeremias 12, versículo 10, Ezequiel 15, Ezequiel 19, de 10 a 14, e Oséias 10, 1. E essa figura era frequentemente de videira, chamar Israel de videira, era frequente usada pelos profetas, e vocês estão vendo as referências aí que comprovam isso. O Senhor Jesus também usou para descrever a si mesmo, o Israel ideal. É uma figura apropriada porque uma videira é uma fonte de bênção para os outros. Gênesis 2, 3. Asaf clamou a Deus para dar atenção à condição da videira. Salmo 80, verso 15. Olha para a videira como raiz e ramo, com as partes representando o todo. Então, o termo filho é uma tradução literal da palavra hebraica que, metaforicamente, significa ramo. Descreve o novo crescimento da videira, a nova geração de israelitas. Mateus aplicou essa referência a Jesus Cristo em Mateus 2, versículo 15. Êxodo 4, 22, Oséias 11, 1. O salmista viu a videira de Israel queimada e cortada por seus inimigos, a quem Deus permitiu que a danificassem. Certamente o Salmos 80, verso 17, refere-se novamente à geração atual de israelitas como filho de Deus. Há um jogo de palavras desde Benjamim, Salmos 80, verso 2. Significa filho da minha mão direita. O salmista clamou a Deus para apoiar com sua mão forte o filho de sua destra. Usou como sua poderosa, o filho da sua destra, ao filho da sua destra. Isto é, a nação que Deus usou como sua poderosa destra. Ele prometeu que os israelitas seguiriam a Deus fielmente e clamariam a Ele por suas necessidades, se Ele revivesse sua videira. O salmo termina com uma repetição do refrão. O povo de Deus, semelhante a esta videira, pois Deus os chamou para serem uma bênção para os outros. No entanto, se nós, que somos o povo de Deus, não andamos em confiança e obediência, Deus pode nos podar e limitar nossa fecundidade, com o objetivo de aumentar nossa produtividade final. A videira experimenta a bênção a si mesma à medida que se torna uma bênção. À medida que se torna uma bênção para os outros. Se nos afastamos de Deus, precisamos invocá-lo para restaurar nossa fecundidade e nos comprometermos com ele novamente. A figura de Israel como uma oliveira está em Romanos 11, de 17 a 24, e nos ensina lições semelhantes. Então, nós vemos aqui o Senhor falando novamente por esses salmos. Nós louvamos ao Senhor por cada salmo. Esse Salmo 80 também nos traz edificação. Nós precisamos ser essa videira. Jesus fala sobre isso. Ele é a videira e deixou em nós o seu Espírito para que nós também sejamos uma noiva videira, assim frutífera, porque caso contrário, seremos podados para poder produzir como devemos produzir. Então, de vez em quando, nós vemos alguma podação, né? E é doloroso esse corte, essa podação. Mas é para poder a gente dar os frutos que devemos dar. Eu, na minha vida, tenho muitas podações. Fui podada várias vezes. É porque eu tenho que dar fruto. E aí, quando Deus dá aquele choquezinho, aquele corte, aí a gente vê que precisa voltar para Ele para frutificar. Porque só pode dar fruto se estiver ligado na videira verdadeira que é Jesus. E quando nós nos desligamos de Jesus,
É quando desligamos da palavra. Nós estávamos muito desligados da palavra. Imagine que choque a igreja, a noiva do Senhor, levou quando pensou, estava tendo uma direção, e que está mesmo tendo, do Espírito Santo, para ler a Bíblia 3 vezes por dia na sua própria casa, com seus filhos, seu cônjuge, no lugar secreto, 3 vezes por dia, 3 capítulos. E quando também ficou sabendo que o discipulado, 1 vez por semana, seria com a palavra. Um choque, coisa terrível, né? Parece até que a Bíblia é o nosso inimigo. Mas graças a Deus que a Bíblia é Jesus. Está escrito em 1 João, em João capítulo 1, versículo 14, que ele é a palavra, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, graças a Deus, o povo saiu daquele desligamento com a vida. Estavam desligados com a vida. A vida é a palavra é viva, é eficaz, a palavra não volta vazia, a palavra é como um martelo que esmiuça a pedra, a palavra é que nem fogo, ela nos aquece. Então o povo estava desligado, sem vida. Hoje, graças a Deus, nós temos testemunhos de vidas que estão sendo transformadas, de encontrando em cada capítulo aquilo que nunca tinha visto. Meu Deus, Deus fala isso? Ai, meu Deus, Deus fala isso? É a Bíblia, ela se responde, ela tem tudo para você ser edificado e crescer espiritualmente. Graças ao nosso Deus, porque Ele nos despertou para estarmos ligados na videira, que é Jesus. Esse salmo fala de videira, não é sem propósito. Cada capítulo da Bíblia tem respostas para nós. Nós voltamos a ser ligados na videira, que é Jesus, e com certeza, cada dia, uma vida, cada dia uma consolidação, cada dia um discipulado, cada dia vidas sendo enviadas para cumprir o propósito de encher a terra, de crescer o reino de Deus. E naquele grande dia, uma grande multidão de salvos subindo com o Senhor Jesus para aquela cidade que não precisa do sol, porque Ele é a luz. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Amém.